Olá, está no ar pela sua TNH1 TV, mais um programa Saúde e Você. E hoje o tema é especial, vamos falar sobre doenças renais. E para esse assunto convidamos o especialista no assunto, que é o Dr. Miguel Arcanjo Barbosa. Ele é nefrologista. Dr. Miguel, muito obrigado por ter atendido nosso convite. Obrigado, digo eu, Hélio. Hélio, pela entrevista, por esse seu programa Saúde e Você. Convido o senhor agora para sentar para a gente explicar à população o que é doença renal, não é verdade? É verdade. Hipertensão arterial, doutor. Até que ponto ela prejudica os rins? Bem, a hipertensão arterial tem como padrão os valores de 12/8. Esses valores já são estabelecidos mundialmente e qualquer alteração nesses valores começa a comprometer. Os pacientes que mantêm hipertensão elevada, hipertensão de 14, de 15, 16, ele normalmente compromete não só a área renal, como a área cardíaca também. Insuficiência renal aguda ou crônica? Qual é a diferença de uma para a outra, doutor? Bem, são as duas insuficiências que normalmente a gente vê no dia a dia. A insuficiência renal aguda, ela sempre está relacionada com lesão renal reversível. Acontece sempre nos casos que pode eventualmente em Alagoas acontecer, como no mês de julho e agosto, que tem muita chuva e aparece uma doença chamada leptospirose. Essa leptospirose não só dá uma insuficiência hepática do fígado, como também uma lesão renal. Esses pacientes normalmente curam porque é uma lesão reversível após fazer hemodiálise. A insuficiência renal, no caso, ela crônica, ela não tem jeito. A aguda, o rim pode parar e depois de feito a hemodiálise, ele pode voltar ao normal? Correto, correto. Por ser reversível, a lesão normalmente cura definitivo, certo? Além da leptospirose, nós temos acontece muito no interior, picada de cobra. Nos casos de cirurgia cardíaca, pode acontecer também por hipofluxo sanguíneo, dando também uma queda da função renal. E com relação à insuficiência renal crônica, é o contrário. É uma lesão grave, é uma lesão irreversível, é uma lesão que é progressiva, né? Ela tem um grau de 1 a 5, e quando chega no nível de 4, 5, é para entrar em hemodiálise. A gente às vezes observa, doutor, está chegando o inverno, né? Você que está em casa sabe o que eu estou falando. Muitas vezes as crianças chove e elas ficam brincando nas águas. Aquilo é um perigo, né, doutor? O que acontece é o seguinte, num ambiente assim mais carente, onde tem muito lixo, onde se tem muito rato, normalmente aqueles ratos que tem essa bactéria chamada leptospira, o rato urina em todas as dimensões das ruas. Quando existe essa época de chuva, há uma mistura da chuva, da água com a bactéria, e normalmente as pessoas que vão passando por aquela artéria, a possibilidade de infecção é muito mais alta. Agora, a insuficiência renal crônica, o que fazer efetivamente para resolver esse problema? A insuficiência renal crônica, ela está relacionada com algumas patologias, né, como hipertensão arterial, como diabetes, como infecção urinária, cálculo renal e doenças congênitas como as nefrites. O que no dia a dia a gente verifica mais, uma das maiores causas está relacionada com a hipertensão arterial e com o diabetes mellitus. Hoje no nosso hospital, o Hospital Vida, nós temos em média 300 pacientes fazendo hemodiálise. 250 está relacionado com a patologia de diabetes e com a patologia de hipertensão. Nesse caso, o diabético, ele deve ter muito cuidado, ele tem que ter um acompanhamento para que evite o comprometimento do rim, né? O diabético em si, ele pode não ter nenhuma complicação renal, desde que ele esteja controlado, né? O que se usa no diabetes, o que se preconiza é que o diabetes mantenha no máximo com 150, o que não é muito fácil. Os pacientes que têm diabéticos, normalmente eles têm outras patologias que desencadeiam esse excesso de glicose, como a vida sedentária, como a obesidade, com a dieta não muito adequada. Isso tudo faz com que a glicose aumente. E é essa glicose aumentada de 200, de 300, de 400, que vai dar um comprometimento no rim. E não só no rim. O diabetes, normalmente, propiciona 3 fatores desencadeantes na saúde da gente. Uma é a diminuição da acuidade visual. Ele começa a dar hemorragias conjuntivais dentro dos olhos, hemorragias muitas vezes perdendo a visão.
A outra consequência do diabético são as vasculites, é onde ele começa a dar processos inflamatórios de todos os vasos, principalmente os periféricos, onde os pacientes muitas vezes têm que amputar. Amputa perna, amputa dedo, amputa pé e sai amputando tudo. E essa vasculite das extremidades também afeta o rim, dando esse processo inflamatório dentro do rim, ocasionando, claro, gradativamente, não é uma lesão rápida, é uma lesão muito demorada, chegando muitas vezes a 10 anos. Com isso, dando a insuficiência renal crônica. O diabético, ele tem como perceber antes, para dizer assim, poxa, o meu rim está comprometido. Tem como ele perceber em casa, doutor, ou só realmente é diagnosticado com o exame? Tem. O diabético em si, ele tem... O diabético é uma doença terrível, né? Porque é uma doença assintomática, é uma doença silenciosa, é uma doença hereditária. E não só o controle da alimentação faz com que ele possa controlar a glicose. Então tem vários fatores como o estresse. O paciente que é um paciente muito ansioso, muito estressado, depressivo, a probabilidade da glicose aumentar é muito grande. Paciente com vida sedentária, paciente com obesidade, ele tem uma probabilidade muito grande, né? O paciente cuja tem uma herança hereditária, o pai, irmão, tudo, ele tem um gene recessivo, mesmo que ele não seja diabético, ele tem um gene recessivo dentro dele. Ele pode um dia ser diabético ou não, vai depender do dia a dia. Vamos dizer, se ele tem esse gene recessivo e é uma pessoa descontrolada, não só em termos de peso, como da alimentação, ele pode gerar um paciente diabético. E com isso, gradativamente, ele vai dando uma insuficiência renal. Qual é o primeiro sinal e sintoma do diabetes? É a proteinúria, né? O paciente que é diabético, ele normalmente tem que pedir ao seu médico o exame de proteinúria. Hoje a gente pede até um exame mais sofisticado, é a microalbuminúria. É o exame onde a gente pode detectar precocemente se o paciente já tem comprometimento renal ou não. Agora, outra coisa também que é comum, né? É a infecção urinária. A infecção urinária não tratada, ela pode atingir o rins? Pode. A infecção urinária, ela acontece muito também em criança. Isso normalmente por um defeito congênito. Crianças que têm estenose da junção ureteral, vesícula, junção pielo-caliça. Então, todas essas estenoses podem dar infecções urinárias recorrentes de repetição. Essas crianças, quando a gente não trata no nível conservador, quer dizer, sempre observando, ela pode ser submetida à cirurgia para retirada daquela estenose. Então, essas crianças sempre têm infecção urinária. O outro aspecto da infecção urinária no adulto está relacionado muito com cálculo renal. Pacientes que têm cálculo renal, eles são propensos a ter infecção urinária. Muitas vezes a pessoa tem o primeiro episódio de infecção, trata, tem o segundo, trata, e muitas vezes não percebe que tem que tirar um ultrassom, um raio-x para saber se tem cálculo renal. Enquanto não retirar aquele cálculo, a infecção urinária também não cura. Você, assinante que está chegando em casa agora, aí ligado na TNH1 TV, canal 26 da NET, o programa é Saúde e Você. E hoje estamos entrevistando o Dr. Miguel Arcanjo Barbosa, especialista em nefrologia. Doutor, o que leva uma pessoa a contrair uma infecção urinária? Olha, não existe uma causa, fora o cálculo renal, né? Não existe uma causa assim que seja direto para a infecção urinária. Sempre a infecção urinária é consequência de outra patologia, né? Então, algumas pessoas dizem que quando senta numa cadeira quente pode pegar infecção urinária. Isso é utopia. Algumas pessoas que colocam que por algum motivo segura muito a urina, isso é muito relacionado com mulher, também fica com infecção urinária. Não é bem assim. O que a gente vê, infecção urinária, sempre está relacionado a uma estenose de ureter, a um cálculo renal, a uma hidronefrose, sempre é uma consequência. Ou então, aquelas pessoas que, acontece muito nos consultórios, são as garotas que têm a primeira relação sexual. Então, a gente sempre coloca que é infecção relacionada com o pós-casamento, como era antigamente. Então, hoje, várias meninas que têm, eu acho até pelo ato sexual, o primeiro ato sexual, também gera essa infecção urinária. Agora, uma coisa também que a gente ouve muitas pessoas falar, né? As pessoas dizem o seguinte: eu estou com vontade de urinar. Apertado, às vezes está no carro, às vezes está num local que não tem
banheiro, não tem acesso e fica prendendo. Aquilo prejudica os rins? Isso é mito ou é verdade? Não, é mito, não tem muito a ver. Inclusive, isso acontece muito com mulher, né? Mulher muito prudente em termos de infecção, de reter a urina, porque naquele momento não tem a condição de urinar. Mas não tem nenhuma relação com infecção, não tem nenhuma relação com doença, não. O senhor falou anteriormente sobre a diabetes. A diabetes é uma doença, uma patologia que acomete milhões de brasileiros, milhões de pessoas no mundo inteiro. Qual é o momento que ela pode atingir os rins? Existe esse momento ou não? Existe. O diabetes descontrolado, ele tem etapas, né? De 1 a 5 para ter a insuficiência renal. O nível 1, 2 e 3 dá pouco sintoma, porque os sintomas estão relacionados muito com a proteinúria. A proteinúria, isso indica que é um processo inflamatório dos rins. Então, você tem um diabetes descompensado, o normal é a ausência de proteína na urina. Aí você começa a ter 50, 100, 150. Quando chega a nível de mais de 1 miligrama ou 1 grama, ele começa a ter o quê? Edema dos membros inferiores, ou muitas vezes edema generalizado. E assim a evolução vai até o grau 3. Quando ele chega no grau 3, isso não só para o diabético, como também para a hipertensão. Quando ele chega no grau 3, é que ele começa a ter alguns sintomas, como sintomas um pouco de anemia, o inchaço é bem maior, tudo pela perda de proteína. Quem segura o líquido dentro do vaso, dentro do intravascular, é a proteína, né? Nós temos um nível mínimo de 3,5. As pessoas que têm proteinúria, o nível chega a 1,2, 1,5, então é um nível muito baixo. Ele começa a perder muita proteína na urina, começa a diminuir dentro do sangue, dentro do endovascular, a albumina e perde a pressão oncótica, ou seja, a proteína não segura o líquido. Ele fica inchado, no intravascular ele fica desidratado. Entendeu? Então, é um paciente que normalmente é propício a ter inchaço cada vez mais que quando a lesão renal estiver aumentando. Qual é o exame que detecta efetivamente a insuficiência renal? Bem, o exame mais comum é a creatinina. É o que normalmente a gente pede a todos os clínicos, né, para pedir a todos os pacientes que faça a creatinina e o sumário de urina. Quando aquela creatinina, a dosagem é de 0,8 a 1,2 estiver ultrapassado, aí você começa a sofisticar. Aí você pede a ureia, você pede o potássio, tem um exame chamado clearance de creatinina, que é um exame muito mais habilitado para você ter uma ideia de como está a sua função renal. Esse clearance vai mostrar o nível de insuficiência renal propriamente dito. O normal é 100%. A grande maioria que entra em hemodiálise é entre o nível 10 a 15%. Ou seja, o rim só funciona 10 a 15%. É nesse momento que os sintomas estão todos exacerbados. A pessoa começa a ter uma anemia muito forte, inchaço, porque como ele não urina, todo o líquido que ele ingere está indo para todo o corpo, né? E começa a ter falta de apetite. Como ele também não urina, todas as toxinas, todos os elementos que normalmente deveriam ser eliminados pela urina, estão retidos dentro do sangue e ele começa a ter o hálito urêmico, aquele hálito com cheiro de urina também. Então, é um dos sintomas muito evidentes. Então, a anemia, o hálito urêmico, a falta de apetite e o inchaço. E a fraqueza generalizada. A anemia normalmente é provocada pela falta de eritropoetina. Eritropoetina é um hormônio que é produzido no rim, no qual 50% do nosso sangue é produzido por esse hormônio e 50% pela medula. Quer dizer, pela ausência da eritropoetina do rim, ele só produz 50% do rim. Por isso que ele tem uma anemia muito profunda. Agora, doutor, aquele assinante que está nos assistindo, que diz assim, eu comecei a ficar preocupado com a minha função renal. Existe aquele momento dele procurar um nefrologista ou ele deve procurar um clínico geral antes de chegar até o senhor? Não, tem que procurar primeiro um clínico geral, né? Até porque nem todo paciente que é hipertenso tem problema renal, nem todo paciente que é diabético tem problema renal. O que a gente sempre comenta é o seguinte: todo paciente hipertenso e diabético faça o seu controle mensal com o seu médico, que seja o cardiologista, que seja o nefrologista ou que seja também o endocrinologista. É o endocrinologista no diabético
que vai começar a pedir esses exames e, após detectar alguma normalidade, alguma intercorrência, ele normalmente encaminha para o nefrologista. Agora uma pergunta importante, eu acho que o telespectador deve estar curioso, quais são os medicamentos que podem trazer problemas renais? O senhor vai responder daqui a pouco, depois dos comerciais. É rapidinho, voltamos já.